Oi, seres humanos! Hello, peoples! Professora Emanuele Farias, Catarina Fernandes e hoje experimenta com Iracema. virgens lábios de mel. Iracema é um clássico, né? Na verdade, assim, eu tenho muito orgulho de ser cearense quando eu falo de alguns cearenses, porque a literatura, quando a gente estuda literatura, a maioria dos autores são do eixo sul-sudeste. Sim. Né? Então, o José de Alencar aparece no século XIX, não só com a Iracema, ele escreve romances românticos de todos os tipos e ele nos representa brilhantemente. Assim, senhora, uma dúvida. Senhora, inclusive, é um livro dele. Ah, é? Vai, mais 5 minutos de informação? Estamos cheios de referências hoje. Romances românticos. Todos os romances não são românticos? Não são. Ah. Isso é uma dúvida legítima? Lógicos. É. Sim. Você Prefiro tava só dando não aquele ter, link assim não. na aula. Nos ajude. Não. Você, mas... Romances são histórias longas, né? Com vários personagens que tem mais de um eixo daqueles personagens ali naquele cenário e tal. Tipo novela das 8, no final todo mundo se encontra, todo mundo interage e resolve ali algum conflito que eles tinham entre eles. Então romances são histórias longas. Tem romances, por exemplo, não sei, tipo... De guerra, sei lá, os sertões, que deve estar por aqui, eu ia pegar, mas agora eu não sei cadê. Enfim, tem romances que são de guerra, tem romances que são de aventura, Percy Jackson, né? O pessoal deve ter lido aí os 10 livros do Percy Jackson, que Assim, não são românticos. Certo, romance romântico é aquele que é do dá maior bolo romantismo. no meio, é do romantismo, dá maior bolo no meio do caminho, quando chega no final fica tudo lindo. Todo mundo sai Nem bem. sempre, inclusive o que a gente vai falar hoje, a Iracema não ficou tudo lindo no final. O que é romance, pra gente definir? É um texto longo. Das narrativas, dos textos em prosa, o romance é o mais longo. O conto e a crônica são curtos, a novela é intermediária e o romance é o mais longo. Entendi. Por que ele é um romance romântico? Porque ele foi escrito dentro da escola romântica, do romantismo. Sim. Isso. E dentro do romantismo havia... alguns autores colocam 3 tipos, outros incluem alguns, por exemplo, tipos de romance romântico. Tem os históricos ou os indianistas, é onde se encaixa a Iracema. Tem autor que separa, romance histórico é uma coisa, romance indianista é outra. Tem os romances que são urbanos, você falou dos 5 minutos, a gente falou do Senhora agora na brincadeira, que são os romances que passavam na capital, no Rio de Janeiro, né? Que era na época, Sim. século XIX, era a capital. Li no primeiro ano do ensino médio, há pouco tempo atrás. Claro, né? Ninguém duvida. E o outro tipo é o romance regionalista. Regionalista ou de costumes. Aí tem autor que traz só regionalista, tem autor que junta os dois, regionalista ou de costumes, que são os romances que nem tem o personagem principal o indígena, Certo. nem acontece na capital, no Rio de Janeiro. Sim. Ele vai pro interior. E, por exemplo, o José de Alencar tem um que chama O Gaúcho. O José de Alencar escreveu todos esses tipos de romance romântico. Nossa. Ele é o único autor que passa por todos esses estilos, assim. É muito legal. Esse povo da Messejana é top demais. José de Alencar, vida e obra. O mais enfesadinho da turma. José Martiniano de Alencar nasceu em Messejana. Paramos logo por aqui. Pense numa terra maravilhosa. Não existe lugar melhor. Nova Jerusalém. Entendeu? Totalmente. Gente, não tem outro. Depois de Messejana vem o quê? Nada, ninguém. Aí, terceiro, quarto lugar, começa os outros bairros. Gostaria de falar aqui rapidamente, né? Porque foi citado pelos nossos espectadores que estão aqui online, ao vivo, assistindo o nosso áudio. Como é que é, minha filha? Eusébio Rios, né? Logo vizinha. Ok. Pro lado de cá, minha filha, como é o nome desse lugar? Tem um pra Portal City. Portal City, mas é que o seu bairro não tem esses nomes chiques, né? Miss Jane, para as pessoas que já moram lá, ele é meu conterrâneo, ok? Continuemos sobre meu conterrâneo. No Ceará,
no dia 1º de maio de 1829, um pouco depois dessa data, em 1830, eu acho, nasceu A a estagiária. estagiária deste projeto, entendeu? Mesmo dia, mesma né? faixa etária, mesmo É. dia, um pouquinho só mais jovem, um ano e meio. E é por causa do nascimento dele que é o dia da literatura brasileira, né? Dia 1º de maio. Desde seus anos de escola, caracterizou-se por gênio enfesado. Minha esposa messejana, não sei por que tem essas coisas. Igual Siri na lata. Praticamente. Pra quem não vai que a gente atingiu, né, o nosso vídeo em outro estado, que Passou show. da O estratosfera. que é um siri na lata? É uma pessoa zangada, né? É uma pessoa enfesada, aquela pessoa assim que tá zangada, Enzamboada. enzamboada, não passe perto, O que ok? é Messejana? Ô. Começa por aí, né? Messejana é um bairro maravilhoso. Estagiário. Pessoal, estamos abrindo vagas para estagiário. Estagiário. Estagiário acabou de ser Com demitido. conhecimento geográfico, inclusive, certo? É obrigatório. Opa, que eu tô dobrando o livro. E pouco bom moço. Sim. Piadinhas são dispensadas. Bem, um pouco mais sobre ele, né? Ele foi um homem extremamente múltiplo. Ele participou de inúmeras atividades. Ele foi advogado, ele foi jornalista, deputado, ministro da Justiça e escritor. Acho que é por isso que a Adoro gente, vagas. inclusive, né? Tava fazendo nada, escritor. Acho que é por isso que a gente vai trabalhar com ele hoje. Tem impressão? Ele é um pouco importante. E aí lá no final a gente fala, nós sempre faz uma pilha de referência no final. Quero fazer uma referência agora. Aqui na Messejana, que na realidade, em Messejana, né? Porque é a nossa mania falar o na. É porque é próximo, hein, gente? Então aqui na Messejana, nós temos que hoje o bairro, o local não é mais nem considerado Messejana, porque aquela região já recebeu outros nomes. Mas a Casa Alencar, ela pertence, né, à Universidade Federal do Ceará. Então é um centro cultural, né? A casa, eles tentaram manter o mais próximo do fiel. É aberta à visitação. Tem um museu também lá com obras, com material deles e da própria universidade. Então, se você em algum momento quiser conhecer, dê um pulinho por lá. Não de avião. Não de carro. Então, continuamos. Pós-avião. Além da Casa de Alencar, nós temos a Praça de Alencar, né? Onde fica também o Teatro José de Alencar. Belíssimo, tá? José de Alencar, ele é neto de um grande nome, que está inclusive já aqui no nosso canal, se você voltar um pouquinho nos nossos vídeos, que ele é neto da Bárbara de Alencar, que é uma grande mulher, né, uma grande nordestina, que peitou e enfrentou aí uma pequena revolução e mudou muito do contexto na sua época. Dá uma olhadinha lá no vídeo, tem muita coisa interessante sobre ela, ok? O que mais nós temos de Alencar, senhora? Tem várias estátuas, né? Sim. Fazem homenagem a Iracema. Iracema tem pra tudo quanto é lado. Tem várias. Joga aí. São 5, né? São os 5. Tem Então, um roteiro, né, de passeio em Fortaleza, que é pelas estátuas Certo. da Iracema. Certo. Vamos estar mostrando essas estátuas, entendeu? Tem uma belíssima em um lugar lindo, na Lagoa da Messejana. Ai, meu Deus. Não aguento não eu Nós aqui. temos- Onde será esse lugar lindo? Onde será? Na Lagoa de Messejana. Manda uma foto pra Vai ter fotinhas. Tem uma bem aqui, ó. A gente É igualzinha. comprou uma. Um cover, entendeu? Obrigado, alunos que doam trabalhos para a professora. A professora passa o trabalho e no final o aluno doa e por isso ele tira 10. Importante saber. E aí nessa a gente tem... É legal que nesse material lá da Lagoa Messejana tinham estações informativas que infelizmente a depredação pública não permite que você hoje, se você for lá, você não vai mais ver, só vai ter a Iracema mesmo. Ela jorrava água também, era uma fonte, mas tem vezes que jorra, tem vezes que não jorra mais, às vezes o motor foi abduzido por venusianos, né? E nem sempre está funcionando. Mas você vê como ainda é difícil a questão da população abraçar as estruturas artísticas que nós temos no meio urbano. Questão entendeu? cultural, né? Trabalhar Sim, questão sim. cultural é A difícil. gente precisa proteger mais, primeiro que é patrimônio público, segundo porque é a nossa história, é o nosso contexto histórico. E a gente não quer só comida, né? A gente Exato. quer bebida, diversão e arte. Sempre. Menino, 15 minutos desse vídeo só pra gente falar, só pra contextualizar, né? Só pra começar. Mas olha só, a gente vai focar na Iracema, né? Iracema, alguns autores, deixa eu mostrar aqui o nome.
o título do livro, se você fizer uma brincadeirinha aqui com as letras, forma América, né? É um anagrama de América. Por quê? Porque aqui ele vai juntar o elemento indígena, que é a Iracema, com o elemento português, que é o Martim Soares Moreno, para contar, é como se o José de Alencar, ele está dizendo aqui, ó, é a lenda do Ceará. Ele está contando como começou a história do Ceará. Inclusive o Martim Soares Moreno, essa é uma história verossímil, porque o Martim Soares Moreno, na história do Ceará, é considerado o fundador. Então ele existiu de fato. A Iracema é a literatura. Certo. A Iracema vem então como romance romântico indianista para contar a história do Ceará, mas o propósito do José de Alencar era mais amplo. Ele não queria só enaltecer o Ceará, ele queria enaltecer o brasileiro. Esse período do início do século XIX é o período que a corte portuguesa veio para o Brasil. Por conta disso, tem várias transformações, né, várias implementações aqui no Brasil, o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, tem várias modificações, o saneamento básico, né, do Rio de Janeiro, que, abre aspas, era só jogar areia da praia em cima do esgoto, mas tudo bem, chamou-se de saneamento básico, vamos aceitar essa informação. Então, assim, no começo do século XIX, aqui no Brasil, a gente ainda era colônia, e a gente estava começando a criar, assim, um certo ar de menino que está crescendo, assim, engrossando o pescoço, botando o fio da barba, assim, para fora. O que acontece? Vai culminar na nossa independência, em 1822, e esse contexto vai favorecer a publicação de várias obras que representam a identidade nacional. Dito isso, sobre a questão da identidade nacional, o indígena vai aparecer como o elemento representativo da nação brasileira, já que ele é 100% nacional, ele é daqui, ele é o nativo, e ele vai ter todas as características idealizadas. Então o indígena é forte, é honrado, é valente, ele desbrava. A Iracema é a virgem dos lábios de mel, que tinha o cabelo mais negro que as asas da graúna, o talhe, né, a postura de palmeira, o talhe de palmeira, e ela corria mais rápida que a ema selvagem, mal roçando o pé na verde relva. Então era uma mistura de The Flash com Mulher Maravilha, com Angelina Jolie, né, esses lábios de mel aí. Eu fico tentando imaginar que Uma única palavra. Rocher. Se você tiver com dificuldade de colocar adjetivos na sua redação do Enem, continue na dificuldade, mas não use rocher. Então é isso. O indígena ele aparece como esse símbolo do herói nacional. Porque o romance nacional na Europa, ele trazia o cavaleiro medieval. E nós não tivemos a Idade Média. Então nós não temos o protótipo do cavaleiro medieval defendendo, né, simbolizando o habitante ali do lugar. A gente tem o índio. Então, no romantismo europeu, a gente vai ter o cavaleiro medieval, no romantismo brasileiro, a gente vai ter o indígena. Isso. E a Iracema é essa mulher que corre, que atira flechas, que é belíssima, que é honrada, e quando a Iracema falha na honra dela, porque a Iracema tem várias questões, ela tem um peso muito, muito grande assim, em cima dela. Ela é a filha do pajé, então ela já tem uma responsabilidade ancestral, ela detém o segredo da fabricação de uma bebida dos rituais religiosos da tribo dela, que essa bebida se chama Jurema. E é legal que em Fortaleza a gente tem um bairro chamado Jurema, a galera faz piada, não sabe nem de onde é que veio, mas o nome é por isso. E essa bebida, ela é usada ali, por exemplo, na pagelança, né, ali no ritual religioso. E ela também é usada antes desses guerreiros irem pra guerra, porque eles vão para criar coragem e tal, eles vislumbram a vitória nas batalhas, né? E a Iracema que é responsável por isso, mas para ela ser responsável por isso, ela tem que se manter virgem. Ela não pode ter relações íntimas com ninguém. Pior ainda, com um estrangeiro, que é o Martim Soares Moreno, que ele é português. Pior ainda, a Iracema é de uma tribo chamada Tabajara e os portugueses são aliados dos potiguaras, que são inimigos dessa comunidade.
dos Tabajaras. Então, os Sim. Tabajaras é a comunidade indígena da Iracema. Os Potiguaras são aliados dos portugueses. Menina, a Iracema arranjou uma treta Novelística, quase. Megazord, assim. assim. Complexa. A linguagem, embora seja um romance, a linguagem do Iracema é muito poética. Então ele vai usar muitas metáforas, muitas comparações com elementos da natureza, né? A virgem dos lábios de mel, os cabelos mais negros que as asas da graúna. Então os elementos são... A linguagem que ele vai usar para todas as situações é metafórica. E aí já teve questão de vestibular sobre isso. Por quê? É um romance, é um texto em prosa, mas a linguagem é poética. E aí o que acontece? Resumidamente, a Iracema tava lá tomando um banho, o Martim, ela vê que tem uma pessoa ali que tá curiando ela, e ela dá uma flechada no Martim, imediatamente ela leva o Martim pra dentro da tribo dela, e lá ele fica hospedado. No livro é legal porque ele coloca alguns hábitos, como é que os Tabajaras recebem o Martim, né? Até então eles não sabiam que ele era aliado dos Potiguaras. E ali vai rolar um clima, assim, porque tem um cara que quer confusão. Ele diz assim, não, vamos matar. E o pai da Iracema diz, não pode matar porque o cara é nosso hóspede, né? O que resulta? Resulta que a Iracema foge. O amigo dele, que era da outra tribo, vem pra resgatá-lo, porque até aí ele já sabe, né, que o Martim tá no poder dos Tabajaras. E resulta que a Iracema vai junto com o Martim, porque ela serve assim de escudo pra ele, né? Sim. Pra ele não morrer. Bom, nessas aventuras aí eles acabam rola um lance, né? Rola um esquema e tal, eles se apaixonam e tal, não sei o quê. Ela começa a burlar as leis dos Tabajaras. Ela dá a bebida lá, a Jurema, pro Martim. Ela começa a fazer aquelas coisas que quando a gente Mulher apaixonada, lê trouxa. Mulher trouxa faz pelo cara, pelo boy lixo. Porque o Martim é um boy lixo, eu quero deixar claro isso. E aí ela rola lá o esquema. E eles acabam tendo uma relação. A linguagem é tão metafórica que quando eu li Iracema, que aparece a Iracema grávida, aí eu vale. Que hora foi que esta mulher embustou? Menino, cadê essa cena desse making love aí? Aí eu fui lá, voltei, saí lendo e tal. Porque ele diz de uma maneira que você... a virgem entra no rio e não sai. É mais ou menos assim que é dita o momento lá do make love lá deles. Ou seja, porque ela sai, o ser humano, Iracema sai, só que ela não sai mais como ela entrou, porque ela não é mais virgem. E aí ela fica grávida. Aí, menina, uma treta atrás da outra. Agora, não são mais duas pessoas que estão lutando, não é mais o Martim e o cara lá da tribo da Iracema, são as duas tribos, a confusão tá instaurada, o fight rola, todo, corre pra lá, corre pra cá, pega, não pega, e eles passam esse Ceará todinho atrás desse povo aí, a Iracema fugindo junto com o Martim dessas tribos. Porque existe uma divisão de territórios. Os potiguaras são os donos do litoral. Potiguar é aquele que come camarão. Eles eram donos do litoral, digamos assim. E os tabajaras eram do interior, né? Sim. Saiu do litoral, era dos tabajaras. Enfim, menina, é uma treta. Nesse lance você fica sabendo o nome de vários lugarzinhos, a origem. Sim. Por que Maranguape? Por que não sei o quê? Você vai vendo as referências. O José de Alencar colocou 128 referências. Não são comentários da editora, são comentários do José de Alencar, pesquisa do José de Alencar. E aí eu queria te dar aqui um trecho, nesse que eles estão pega, não pega, que ele diz assim, ó. O guerreiro do mar deixa as margens do rio das garças e caminha para as terras onde o sol se deita. A esposa e o amigo seguem sua marcha. Passou além da fértil montanha, onde a abundância dos frutos criava grande quantidade de mosca, de que lhe veio o nome de Meruoca. Então você que nunca soube o nome da serra da Meruoca, você vai saber agora. É aquele detalhe, você que é da Meruoca,
E ainda nem sabia da questão do nome. Mas esse lance das moscas que ele faz a citação, mosca é um inseto que nem todo mundo curte, né? Eu particularmente não é Acho assim. que só os sapos curtem moscas. Eu tenho uma pequena versão mesmo, tá? Assim, eu não gosta, eu não curto. Algumas pessoas até toleram, convivem, mas eu não curto mesmo. Mas, falando da mosca. Mosca atrás de fruta. Não são todos os tipos de mosca que sentem-se atraídos pelo odor da fruta em si. Nós temos um tipo, certo? A mosca doméstica. Essa mosca, ela é atraída pelo odor da frutose, tá? E aí, quanto mais próximo, muito maduro ou quase em putrefação, eu tenho a liberação, tenho muito mais açúcar. Eu e queria aí dizer, eu atraio eu mais. balancei a cabeça assim pro frutose, mas eu não faço a menor ideia. Frutose é o tipo de açúcar presente na fruta. Quando você vai lá adoçar o seu cafezinho, você costumeiramente usa açúcar do tipo cristal, demerara, aquele açúcar que tá ali na formação de uma sacarose. É o tipo de açúcar. Entendi. Depois se quebra, tudo vai virar glicose dentro do seu corpo. Entendi. Dentro das frutas existe a frutose. Modifica da glicose no arranjo da molécula. A molécula da glicose de um jeito, a frutose de outro. Dentro do seu corpo, como nós somos seres de metabolismo de glicose, a gente come uma fruta, a gente pega a frutose, converte em glicose para manter o sistema metabólico, o que nos dá energia. A gente queima a glicose para gerar energia para o corpo em si. Então, quanto mais frutose tem naquela fruta, mais a mosca vai se sentir atraída. Então, uma fruta verde não Entendi. atrai com a mesma intensidade que uma fruta. O que a gente considera como, às vezes, podre é porque ela está muito madura. E ela vai ficando, modificando a cor, vai ficando esteticamente diferente. Como, inevitavelmente, nós comemos com os olhos também. A gente não come fruta muito madura. Mas de sabor ela vai estar mais doce. Vai estar bem mais doce. E atrair mais a mosca. Exatamente. Agora tem moscas que são atraídas por outros odores, tá? Entendi. Moscas que, por exemplo, curtem sebo, moscas que curtem sangue, tá? E aí essas moscas, elas, dependendo do local e do estilo de comida, elas também vão ter a estrutura bucal. Porque eu sou inseto e eu tenho que sugar, então eu tenho um apêndice bucal com um sugador. A mosca de fruta, ela tem uma técnica, inclusive, pouco simpática, né? Mas vamos lá, só deve ter de duas coisas. Primeiro que mosca fica direto limpando Parece as que ela tá patas. planejando ali, né? Tipo, vou fazer aqui um... Nas patas das moscas estão as estruturas olfativas. Então ela limpa as mãos pra cheirar. Tipo, Gostei. gostoso. Não é isso não. Então ela limpa as patas na ideia de sentir o odor daquilo que ela tá posando. Ela não tem dente pra mastigar, então ela precisa que aquilo seja molinho pastoso. E quando não é, ela dá uma cuspida pra amolecer. Aí ela morde, né? Ainda tá muito rígido, tá pouco pastoso. Ela vomita pra amolecer mais e sugar de volta. Então, nem todo mundo come assim de forma legal, né? Bonitinha. Então aquele lance, a minha mãe tinha um negócio assim, a mosca pousava, ela tirava aquele pedaço. Eu achava um desperdício de comida, porque eu sou gordinha. Aí eu achava, desperdício, mãe, não pode tirar. Então eu posso ter comido algumas babas de mosca. Sim, pode. Lógico, você deve ter comido baba de mosca, meu filho. Até porque assim, ela encosta em você, ela baba você, né? Porque às vezes rola aquele resto de comida em cima da roupa, das coisas. Inevitavelmente, aquele pacote de biscoito aberto bem ali, ó. Eu vou Então, sair pra vomitar. no outro horário, não pode gofar durante o vídeo. Retornando do banheiro após... Botar os bofos pra fora. Exatamente. Depois desse passeio todo que torna o livro assim quase épico, eu quero só terminar dizendo por que o Martim é um boy lixo. A Iracema estava grávida, ele, entre ficar com a mulher grávida sozinha, ela fica sozinha, ele vai pra guerra,
e ela fica lá, ela pare o Moacir, que significa o filho da dor, que é o filho que vai ser esse cara que vai... Ele simboliza o início do povo brasileiro, assim. Sim. Sim, o José de Alencar eliminou os africanos escravizados da nossa... Sério. Ok, mas era o pensamento da época. Sim. Vamos perdoar o José de Alencar. E aí, quando o Martim volta, a Iracema já tá pra morrer, porque ela tem ali uma mistura de várias coisas, assim, tipo uma depressão pós-parto, um abandono, um negócio, assim, horroroso, né? Imagina aí quem, negócio de pariu, teve um filho sozinho, não sei o quê, e ela morre. E aí ele vai embora e leva o filho para as terras estrangeiras. Depois tem ainda uma cena sobre a conversão da tribo, dos Tabajaras, da comunidade indígena, e como se eles tivessem assim, aceitado o catolicismo e tudo, de bom grado, e pronto. É isso. E é isso. Fica a dica, lê o livro, estuda sobre romantismo, coloca a tua pergunta aí embaixo, seja sobre literatura, né, a parte do romantismo, da Iracema, do José de Alencar, seja parte de ciências, do que a gente citou. Vá conhecer os locais que nós indicamos, né? O Teatro José de Alencar é belíssimo. Tem visitas guiadas no José de Alencar, né? Só você... Além de inúmeros espetáculos que também já contemplam a casa. As Iracemas eu aconselho você ir conhecer com um pouco mais de segurança, porque infelizmente alguns trechos da cidade não ofertam tanta segurança para você estar passeando aí com seu celular batendo foto para cima e para baixo, certo? É uma realidade, a gente não pode... Mas vale a pena. Mas vale a pena. Vale a pena conhecer, né? Isso. E já que você está vendo todo o material da Casa de Alencar que nós falamos. Isso, tem programação lá no final de semana, né? Tem sempre alguma coisa. Procura no site. Te informa, experimenta conhecer um pouco mais, tá? Se permite, ok? Experimenta estudar, né? Experimenta. Vez quando é bom, vez quando é bom, vez quando é bom só. Ok? Experimenta, beijo! Já. Como o vídeo realmente começa. 1, 2, 3 e postura. Já. 1, 2, 3 e... Tchan, 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 tchan.